analisarmos, temos então a concentração molar. Concentração molar é a quantidade de moléculas que a gente vai ter de um soluto num litro de solução. Então, quando eu estou falando de concentração molar, não me importa mais para mim saber exatamente o peso ou a massa de reagente que está ali dentro, mas sim a quantidade de moléculas que eu vou ter dentro daquela solução, moléculas do meu soluto que eu vou ter dentro daquela solução. E esse número de moléculas, ele é expresso em termos de mol. Por quê? Porque um mol equivale a 6,023 vezes 10 a 23 moléculas. Como esse número é um número muito grande, existe uma unidade de medida chamada mol, que representa essa grande quantidade de moléculas. Então, toda vez que eu falar de concentração molar, o que está importando para mim em relação ao soluto é a quantidade de moléculas daquele soluto que está presente dentro da minha solução. Pois é, mas eu não consigo pesar moléculas, né? Então, eu preciso transformar isso em gramas ou em massa para poder trabalhar dentro do laboratório, obter a minha quantidade, preparar a minha solução, que eu vou saber que vai ter aquela quantidade de moléculas. Então, para isso a gente tem essa equação, que é concentração molar, ou mol por litro, né, ou molaridade, são todos esses os nomes, é igual a massa do soluto, tá? Dividido pela massa molar. Aqui aparece um elemento novo, que eu já falo dele, e vezes o volume da solução. E isso aqui tudo vai ser dado em termos de mol por litro, tá? Quando a gente vai usar isso? Quando a gente quer fazer uma reação química ou quando a reação química importa. Por exemplo, se eu tiver uma reação de um ácido clorídrico com uma soda, que é uma reação que a gente vai fazer para identificar a pureza da soda ou o teor da concentração da soda. Essa reação eu vou ter uma molécula de ácido clorídrico reagindo com uma molécula de hidróxido de sódio. E eles dois vão formar uma molécula de sal mais uma molécula de água. Então, nesse caso aqui, se eu for considerar a massa de um mol de cada molécula desse daqui, eu teria que essa molécula aqui, ou um mol dessa molécula, pesa 36,5 gramas. E um mol dessa molécula aqui pesa 40 gramas. Então, não adianta eu reagir o mesmo peso. Sempre vai estar sobrando um, tá? Então, se eu pegar 40 gramas dos dois aqui, vai me sobrar ácido clorídrico. Por isso que eu preciso calcular isso em termos de moléculas e não em termos de peso ou de massa. Bom, então eu preciso de alguma coisa que me diga quantas moléculas eu tenho por grama ou alguma coisa que me relacione ao número de moléculas e a massa. E isso é o que a gente chama de massa molar, que a unidade vai ser o número de gramas por mol, ou seja, quantas gramas existem em um mol daquele reagente. E de onde vem esse número? Esse número vem da tabela periódica. Então, a gente vai calcular a massa molar de um reagente obtendo cada peso molecular de cada elemento químico da tabela periódica. Então, vamos pegar esses exemplos que a gente tem no quadro aqui, do ácido clorídrico e do hidróxido de sódio. São exemplos simples, mas para a gente ilustrar. Então, eu tenho lá o HCl, que se eu for olhar aqui na minha tabela periódica, o hidrogênio, ele equivale a 1, e o cloro, que está para o lado de cá, equivale a 35,5. A hora que eu fizer a soma, eu vou obter 36,5 grama para cada mol. Então, é assim que eu obtenho a massa molar, tá? Aqui é a massa molar do HCl. Então, eu vou lá na tabela periódica, procuro para cada um dos elementos que está compondo esse material, qual é o peso atômico, coloco aqui. Então, 1 é do HCl, 35,5 é do cloro, vou somar, vou obter o 36,5.
O mesmo acontece aqui, por exemplo, na soda. Se eu tiver lá na tabela periódica, eu vou encontrar que o sódio aqui, ele vai equivale, a gente sempre aproxima, arredonda, né, 23. Então eu vou fazer aqui o NaOH, o meu Na vai valer 23, o meu O, eu acho que eu vou procurar aqui, vou achar que ele vale 16, e o hidrogênio 1. Então, na hora que eu somo isso aqui tudo, eu vou ter 40 gramas por mol. Então, assim eu obtenho a minha massa molar, que é o elemento que aparece diferente aqui nessa equação. Então, a massa molar, ela é obtida através da tabela periódica, e aí, com os valores de concentração de alguma coisa que você queira preparar, a massa molar e o volume, você vai descobrir também a massa de reagente que vai ser necessário para preparar a sua solução. Do mesmo modo como na concentração comum, a concentração molar, quando você vai fazer os cálculos para você utilizar o seu procedimento de laboratório, você vai tentar descobrir qual é a quantidade de reagente que você vai precisar, tá? A diferença é que aqui você está levando em conta qual é o reagente que você está utilizando através do cálculo da massa molar, tá? Então, se eu quiser fazer uma relação entre concentração molar e concentração comum, eu posso dizer que a concentração molar é igual massa por volume é concentração. Então, a concentração dividido pela massa molar, tá? Então, eu posso dizer que isso aqui é a minha concentração e a massa molar tá aqui embaixo. Então, resumindo, concentração molar nada mais é do que a concentração comum dividido pela massa molar. Mas isso é só para a gente entender como funciona. Na prática, vocês vão usar direto a equação aqui, calcular a massa molar e conseguir fazer os cálculos ou de concentração ou de massa de reagente que a gente vai precisar, ok? Então, esses três modos, dessas três formas da gente calcular e obter concentração de soluções, a gente vai usar para a próxima aula para poder fazer os cálculos das soluções que a gente vai precisar para fazer as nossas titulações, que serão as análises dos produtos químicos que chegam na tinturaria, principalmente, né? Então, são produtos que a gente precisa identificar se ele veio conforme ou não, e para a gente fazer isso, a gente utiliza o método da titulação, e dentro desse método de titulação, a gente vai precisar desses cálculos de concentração. Então, vocês aproveitem para relembrar esses conceitos que a próxima aula a gente vai utilizar. Até a próxima!